Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. Um canal de difusão, grupo de trabalho, grupo de estudos e transmissão da psicanálise, com rodas de conversa com psicanalistas brasileiros e de outros países, artistas e profissionais, o que possibilita, né, também uma interface da psicanálise com esses outros saberes. Na roda de conversa de hoje, temos como convidada a artista plástica brasileira, radicada em Portugal, Cláudia Colares, que já está aqui conosco, e logo mais faço a apresentação da Cláudia, e desde já deixo as minhas boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Cláudia. E antes da apresentação da nossa convidada, vamos dar alguns informes relacionados ao canal, já trazendo que na próxima roda de conversa, que será daqui a 15 dias, no dia 30 de abril, e nessa ocasião teremos como convidado o psicanalista e psiquiatra, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, Felipe Leme, que vai nos falar sobre um tema bastante atual na clínica, nessa roda de conversa, que traz como título Entre o Sintoma e o Nome, o que o diagnóstico nomeia. Como é perceptível, é um tema bastante instigante, atual e necessário para o debate na contemporaneidade e também para a clínica psicanalítica. Então, daqui a 15 dias, no dia 30 de abril, quinta-feira, às 16 horas, a roda de conversa com o psicanalista e psiquiatra Felipe Leme. Aproveito também esse momento dos informes para agradecer as sugestões e interações com o canal Travessia Campo Analítico. Elas são todas muito bem-vindas e pelas quais agradeço. Verificamos todas as sugestões, uma a uma, os comentários, perguntas, e mesmo que, se vocês quiserem, por exemplo, fazer perguntas antes da roda de conversa, 1 ou 2 dias ou 3 dias antes, é só enviar essa pergunta pelo direct no Instagram do Travessia Campo Analítico, ou então clicando abaixo da logomarca do Instagram, está escrito WhatsApp e outros links. Clicando ali, você vai ter acesso a vários links, como o link da roda de conversa da semana, o link para conversar pelo WhatsApp, ou para realizar outra forma de interação. Muitas vezes, quando é feita a publicação da roda de conversa, ali no Instagram, vem no final da descrição link na bio. O acesso desse link que está na bio, na roda de conversa, ou seja, esse link do Zoom, para você participar da roda de conversa, ele se encontra justamente nesse caminho. Ou seja, você primeiro entra no Instagram do Travessia Campo Analítico, depois clica abaixo da logomarca do Travessia, onde está escrito WhatsApp e outros links, para poder daí entrar e se comunicar. Bom, quanto aos vídeos da roda de conversa, que algumas pessoas perguntam também, eles são publicados normalmente uma semana depois do canal do YouTube, ou seja, no canal Travessia Campo Analítico do YouTube. O link do canal do YouTube está no chat, já coloquei hoje para que vocês tenham acesso. E quem quiser acessar outros vídeos, é importante também que você faça a sua inscrição no canal para continuar recebendo as notificações de novos vídeos. Informo também que terça-feira passada iniciamos, a partir do canal Travessia, o grupo de leitura comentada do livro do psicanalista francês Jacques Lee, que tem como título Um Furo na Realidade, ensaio sobre o real traumático, um livro muito interessante que traz um trabalho primoroso e rigoroso na possibilidade de circunscrição do real lacaniano, a partir de exemplos clínicos, tanto na neurose quanto na psicose. O livro está em francês, mas as pessoas que participarem do grupo de leitura, que inclusive está sob a minha coordenação, já recebem o material em PDF traduzido para o português. Se alguém tiver interesse em participar ainda desse grupo, ainda dá tempo, é só entrar em contato aí por um dos canais mencionados. O grupo ele está se encontrando às terças-feiras, às 18 horas, com 1 hora de duração. Maiores informações é só enviar uma mensagem por um dos canais das redes sociais do Travessia Campo Analítico. Então, dado os devidos informes, eu quero dizer que hoje nós abrimos esse encontro
como quem abre um espaço sensível, um espaço que não se limita às paredes, mas que também se estende ao corpo, à percepção e ao tempo de cada um aqui presente. Recebemos um artista cuja investigação não se contenta em produzir formas, mas insiste em interrogá-las, deslocá-las, torná-las experiência. Cláudia Colares, que já esteve aqui conosco no ano passado, ela nos convida a pensar a arte a partir de um ponto de tensão entre o rigor e a liberdade, entre a estrutura e aquilo que escapa. Sua pesquisa atual se ancora no neoconcretismo brasileiro, não como um capítulo encerrado da história, mas como um campo ainda pulsante, capaz de reverberar no presente. O neoconcretismo, esse movimento que surge no final da década de 50, no Rio de Janeiro, como uma inflexão decisiva diante do projeto construtivo brasileiro. Em diálogo e ruptura com o concretismo, especialmente aquele articulado em São Paulo, os artistas neoconcretos recusam a ideia de uma arte reduzida à lógica matemática, ao cálculo e à pureza geométrica. Não se trata de abandonar a forma, mas de reescrevê-la em outra dimensão. Uma forma que sente, que se move, que convoca. É nesse contexto que Ferreira Goulart, inclusive, ele formula o manifesto neoconcreto, propondo a obra como um quase corpo, algo que não se esgota na materialidade, mas que se realiza na relação. A obra deixa de ser objeto autônomo e passa a depender do encontro, do gesto, da presença do outro. Ligia Clark é um desses exemplos, onde essa transformação ela se torna tátil e direta, como, por exemplo, na obra Os Bichos, onde eles não existem plenamente sem a manipulação do espectador. A dobra, o movimento, a instabilidade, tudo isso aponta para uma obra que só se atualiza no exercício da experiência. Hélio Oiticica, podemos dizer, expande ainda mais esse campo ao integrar a cor, corpo e ambiente em seus parangolés, deslocando a arte para um espaço vivido, para o gesto e para a ação, e por aí vai. Podemos dizer que o que esses artistas instauram é uma mudança decisiva, a passagem da contemplação para a experiência, da obra como coisa para a obra como acontecimento. A tridimensionalidade, por exemplo, ela deixa de ser apenas espacial e se torna também temporal, sensorial, relacional. Mas essa abertura não elimina o rigor, ela o transforma. Seria o rigor nesse sentido, não mais o da forma fixa, mas o de uma escuta, da atenção ao processo, da construção de uma linguagem que se sustenta sem se fechar? Um rigor que admite riscos, por exemplo? É justamente nesse ponto que a importância da pesquisa de Cláudia Colares se inscreve com força. Ao retomar o neoconcretismo, ela não busca repetir seus gestos, mas muito mais tensionar suas questões no presente. Sua produção parece perguntar: o que ainda pode um corpo diante da forma? Como a matéria responde ao toque, ao tempo e à presença? Até que ponto a experiência estética ainda pode deslocar aquele que atravessa? Algumas questões que se impõem e nos acompanham nessa conversa. Como sustentar hoje, por exemplo, a ideia de uma obra aberta sem que ela se dilua em mera interatividade? Ou mesmo de que modo o legado neoconcreto ele pode resistir à captura pela lógica do espetáculo e do consumo na atualidade? E, sobretudo, o que significa pensar o rigor em um tempo que frequentemente o confunde com o controle da padronização, por exemplo? É para pensar sobre essas e outras questões e trazer também a sua percepção a partir de suas pesquisas, que trazemos hoje aqui a artista plástica brasileira e radicada em Portugal, Cláudia Colares. Cláudia, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa. Diante dessas perguntas, já na entrada, eu te pergunto, por onde a gente vai começar? Você que decide. A gente começa pelo começo. Obrigada uma vez, eu sempre aceito o seu convite, muito feliz. Eu amo estar com você, você sabe disso, desde a década de 90. E agora, é, escutando esse seu texto maravilhoso de apresentação, muito generoso, ele, ele representa bem, esse seu texto de apresentação representa bem a minha inquietação, né?
E, na verdade, todo esse laboratório que eu faço, com relação à cor, com relação à forma, com relação a movimentos da arte, eles estão muito voltados assim com a minha com o trabalho de construção de realmente uma construção de uma identidade visual, uma identidade intelectual. Uhum. Então eu pego assim tudo que aconteceu na arte é muito interessante. Tudo que aconteceu na história da arte é muito interessante e é uma fonte inesgotável de, de elementos para quando você está quieto, para quando você está, depois de um grande esforço, você, quando a maré está recuando, então você tem para onde olhar, você tem um horizonte. A história da arte é fantástica, maravilhosa. E esses movimentos, eu citei agora o neoconcreto, mais exatamente foi um enquadramento. Por quê? Porque com o estudo do modernismo, que eu fiz em 2023, do movimento modernista, eu fiquei muito apegada à história do que é importante, né? Porque o modernismo, um dos principais, como o movimento concreto e o movimento neoconcreto era uma busca de universalização estética, que qualquer ser poderia reconhecer qualquer obra em qualquer lugar, porque as formas eram universais, tanto que se fundamentou no começo do século XX, né? Quadrado, triângulo e o círculo como proposta de Uhum. desenvolver esse movimento. O modernismo ele tinha como um leme principal o sentimento de pertencimento. Então, acabou que permeou o estudo também do modernismo. Quando eu cheguei no concreto, no neoconcretismo, veio também junto, agarrado a esse estudo de laboratório, por acaso, em cima de geometria pura, de espacialidade, de absoluto rigor, Uhum. o que se foi estudado antes veio carregado, esse estudo ficou carregado ainda de um sentimento de pertencimento. E isso, o sentimento de pertencimento, no caso do modernismo, depois de muito croquis, depois de muito estudo, depois de muita tentativa, eu consegui chegar à vela, né? Que é esse exemplo que está aqui atrás. Uma vela, isso é a representação de uma vela. Cientificamente, o estudo foi feito em cima de uma vela. Eu descobri que o nome da vela, que dá nome à vela da jangada do Ceará, que é onde eu nasci, onde eu vejo uma jangada no mundo, eu me lembro do Ceará, eu me lembro de onde eu nasci. Então, eu descobri com os estudos técnicos dessa forma que o nome dessa vela se chama vela latina, né? Pelos Uhum. estudos de escola náutica e tal. E isso eu estou falando só porque você, na pesquisa, você esbarra com muita coisa que mexe com você particularmente. Mexe com Uhum. você particularmente. Então, eu disse, bem, geometria, quadrados, triângulos. Eu fui em busca disso, e sem saber onde é que ia dar. E está Uhum. chegando no lugar muito confortável, está chegando no lugar onde eu enxergo que existiram pessoas, como o grupo Ruptura, né, do Rio, que disseram, não precisa tanto rigor, a gente pode usar sinuosidades. Agora, por quê? Porque eu acredito Uhum. também que no Rio de Janeiro seja impossível você ser rigoroso. Então, eu me afinei com isso. Por quê? Porque o, a menor célula do meu trabalho é o traço, né? A menor Uhum. célula do meu trabalho é o traço. E o meu Uhum. traço é sinuoso, ele nunca foi reto. Acho que foi por isso que eu fugi da engenharia, da faculdade.
é sinuoso, ele de nascença, ele é natural, ele é orgânico, ele nunca vai conseguir se estender. Então, Uhum. eu admiti isso, assumi a fraqueza, né? Que a princípio disse: Meu Deus, não consigo ser uma levite, não consigo ser um sacerdote. E esse rigor, precisava de rigor. Então, eu acreditei Uhum. que com esse pouco tempo de estudo que eu estou tendo com o neoconcretismo, e com o concretismo e tudo que envolve neoplasticismo, Uhum. até a Bauhaus, né? Eu consiga chegar num lugar confortável, num lugar que me aceite dentro desse rigor. Então, foi por isso que eu propus. Olha, eu vou apresentar meus estudos, mas o rigor é o possível. Uhum. Sim. E como que você chegou nessa vela, né? Como você chegou até a vela, né? No estudo do modernismo, desse aqui Sim. atrás, de Sim. 2023, Uhum. esse é um estudo que foi proposto pela da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, né, professor Quaresma, José Quaresma, e foi proposto que a gente estudasse o modernismo em Paris, foi bem específico, o modernismo em Paris do século, ou em 1923. Paris, Uhum. 1923, encontro de Tarsila do Amaral com Fernando Léger. Quer dizer, seria uma coisa altamente restritiva. Só que quando começou o estudo, quando eu comecei a estudar tal, e ler texto, e vai, e li Tadeu Chiarelli, um artigo maravilhoso que ele tem, que é a Caipirinha, o francês, que fala exatamente desse encontro, e ele me apoiou, inclusive, pelo Messenger, me dando força e me tirando dúvidas. E eu fui buscando, fazendo o que a gente faz, desenhando e fazendo tentativa, e ensaiando cor, ensaiando traço e tudo. Quando eu cheguei a essa fórmula, eu cheguei a uma vela. Dentro do quê? Do que parecia ser fundamental para o movimento modernista. O quê? O Uhum. sentimento de pertencimento, entre outras características. Mas eu peguei esse, o sentimento de pertencimento. E aí eu fui buscar dentro, né, da minha identidade nômade, né? Fui Uhum. buscar e eu cheguei no meu berço. Eu digo, Uhum. nossa, o que me pertence mais do que a paisagem Uhum. que eu abri os olhos, quando eu abri os olhos eu via o mar, Uhum. né? E aí eu encontrei nessa forma uma forma de me representar dentro do conjunto de paleta e de, como é que a gente diz, É, de fundição entre o trabalho do Fernando Uhum. Léger e da Tarsila do Amaral. Como era que eu ia Uhum. me inserir ali? Como eu me representaria ali dentro, né? Como artista, como eu me representaria? Olha, veja que não tem tempo e espaço, né? É Paris, 1923, Fernando Léger, Tarsila do Amaral, Cláudio Colares, que está Uhum. aqui em 23, em 2023, entende? E aí Uhum. tem a jangada e tem a vela da jangada e tem a minha como eu me representei. Lógico, eu estudei a Uhum. paleta de cores, eu estudei elementos de Uhum. Fernand Léger, né? Eu repeti muitos elementos que eu consegui enxergar dentro do trabalho dele e tentei fazer uma Uhum. fusão. E foi aí. Uhum. Eu achei muito interessante porque quando você faz essa busca interna, né, no sentido de buscar essa célula mínima, né, você encontra justamente a jangada, que é uma referência sua, né, pelo local de nascimento e também que é uma representação, vamos dizer assim, né, que é comum ao lugar onde você nasceu e ao mesmo tempo o que você extrai disso é a vela, né? E a vela é também um significante bastante interessante, né? Porque a vela é aquilo que guia, é aquilo que orienta, é aquilo que dá, é a luz também, né? De alguma forma, né? A vela é aquilo que ilumina, né? Muito interessante, né? Essa busca interna, o que você extrai a partir daí, né? Depois desse estudo aí, me rendeu muita escrita. Ficou muito visível, ficou muito palpável, é, o que eu penso sobre a pintura. E agora, com Uhum. esse estudo do neoconcreto, que está assim, começando agora, que eu espero que dure assim, pelo menos um ano, que eu amo estudar.
porque tem muita coisa para aprofundar, né? Muita coisa. Uhum, E o movimento no Brasil foi muito forte, né? E uhum, marcou o momento em que a gente realmente se encontrou com o mundo, a gente não estava mais atrás. Por exemplo, o uhum, movimento concretista na Europa começou lá em 1929 e só foi chegar no Brasil em 1950, foi quando a gente teve, né, uhum, os nossos grandes 59, quando a gente teve o manifesto e tal. Quer dizer, muito uhum, tempo. Agora não, com a velocidade depois desse movimento, a gente conseguiu se encontrar com o mundo. Não era mais chegava um movimento na Europa, surgiu um movimento na Europa, depois começava no Brasil. E isso uhum, é muito mais importante. Então, tu tá entendendo como é assim? uhum. É muito termo, é muitas circunstâncias, são muitos Isso, detalhes para ser estudado. isso. Então, você pega uma pessoa que não estava lá, no caso, né? A Cláudia Colares não estava lá. Então, ter essa oportunidade de revisitar isso e ter a Milka de Castro mais do que reconhecido. Eu fiquei pensando, gente, a Milka de Castro não mudou. Ele foi até a década de 70 com a vertente neoconcreta, entendeu? Então, assim, Uhum, são muitos questionamentos. E a escola do modernismo me ensinou, contribuiu muito para a construção da identidade, né? Esse é o maior uhum, projeto, né? Que é a construção dessa identidade, passar por mais escolas que eu puder passar para dessa forma absorver algo que realmente contribua com a construção da identidade, que é meu alvo. E depois do uhum, estudo do modernismo, me rendeu muita escrita, quando eu disse antes, né? Me rendeu muita escrita, porque eu consegui dissecar. Eu consegui dissecar a pintura e eu consegui entender, agora com o estudo neoconcreto, que a gente está aqui não é por outro motivo. A gente cria manifesto, a gente rompe, a gente diz, o Vandesburgo fala, não quero essa diagonal aqui, Malevich e tal. Por quê? Porque a gente quer lutar para que a pintura continue sendo pintura. E isso é o que eu estou pensando até agora, entende? uhum. Assim, Sim. vira um alvo, Uhum. um- vira um objetivo. O que que você está fazendo no mundo? Se me perguntarem hoje, depois do neoconcreto, se me perguntassem depois do modernismo, eu digo assim, a pintura agora é meu barco, Uhum. entende? Você acha que a gente poderia, talvez, dizer que o neoconcretismo ele seria um desdobramento do final do modernismo no Brasil, por exemplo? Ou não tem relação isso? Eu acho que tem, porque o modernismo, ele nos trouxe até o concreto. Uhum, Eles sempre rompem, né? uhum, O impressionismo rompeu né, com o renascentismo, com uhum, aquela coisa mais. O cubismo, né? Diz que uhum, o pai do movimento concreto é o cubista, quer dizer. Aí eu fui visitar Cezanne, revisitar Cezanne. uhum, Já tinha visitado Cezanne por conta dos impressionistas e dos expressionistas. uhum. Aí depois, agora Sim. eu fui visitar Cezanne de novo porque disse, como assim? Ele está falando que o neoplasticismo, não, o concretismo foi a centelha, né? Uhum. Foi Sim. exatamente o cubismo e tal, não sei o quê, que jogou a gente mais para um realismo mais frio, para a coisa mais geométrica, mais racional, né? A racionalidade. Uhum. Sim. É só diversão, entende? Um vai jogando o outro para frente, vai provocando o Sim. outro. Mas Uhum. aí foi o que eu saquei hoje. Eu disse, gente, na verdade, isso é um grande plano para nos divertir e nos Uhum. motivar a continuar fazendo com que a pintura exista. Não dou frigir dos ovos, Uhum. entende? Sim, e tem uma coisa muito interessante, né? Porque são movimentos, né, que são originados
de rupturas de um determinado saber fazer, vamos dizer assim, né? Porque cada escola que se estabelece num determinado momento, ela de certa forma ela dita como fazer, né? Mas aí existe a ruptura e depois o surgimento de uma nova escola, de uma nova influência, e mais uma ruptura e mais uma ruptura. Isso é muito interessante, porque a gente pode ler do ponto de vista psicanalítico, né, que é a ruptura que traz algo novo, né? Que é pela ruptura pela diferença, né? Porque é alguém que marca a diferença nisso também, né? Alguém que chega e marca essa diferença nisso que está todo mundo já ali enquadrado, né? Nas escolas, né, por exemplo. Muito interessante isso, né? Eles criam algo junto, eles criam algo, aquilo é, gemina, né? E vai embora, é, e Ele fica produz um. absurdo, aí Uhum, depois rompe, como qualquer sim. nascimento. É, Rompe, e aí ninguém sabe mais o que é que vai virar aquilo ali depois que rompe. Mas eu vou é, voltar a esse aspecto, porque eu estudando a história da arte, assim, desde Gombrich até aqui uhum, o pessoal mais novo aqui, Hilmar Klint, entende? Pessoal mais novo. uhum, Essa uhum, moça aqui, ó, antiga, então Gombrich, ela, né? uhum, Tá tudo ali. E, e até os mais Yves Alamboa, o Clemente Greenberg, todos eles que estão interessados em arte, o, na pintura, né? Particularmente na pintura. Então, todos eles criam movimentos, eles criam rupturas só para que a gente, distraído, continue dando lugar, criando lugar, fazendo existir lugar para a pintura. Entende? Isso é só uhum, uma distração. uhum. É Sim, uma porque a distração. pintura. Sim. Que é um A negócio de pintura, ela. fardo, amigo. A Uhum, pintura, a gente aqui na frente de todo mundo, eu digo, eu amo a pintura é fofa, a pintura é maravilhosa, amo a pintura. Mas dentro do ateliê, o embate é sangrento, sabe? uhum, O que me salva é a história da arte, porque me distrai ao ponto de eu continuar pintando, de eu continuar trabalhando, estudando cor, estudando luz, estudando a paisagem, sabe? uhum, Por exemplo, a ruptura do neoconcreto. Uma das coisas que eles pontuaram era dizer assim: a gente não quer a referência real das coisas, a gente quer um pensamento abstrato. Ah, tá, tudo bem. Aí criei um desafio. Olha só, se eu puder te mostrar aqui, acho que posso mostrar para vocês, ó. Ó, veja, dá para ver, querido? sim, sim. Tá vendo? Dá para ver. Esse é a sombra do meu telhado e a sombra da chaminé da nossa casa. Uhum, Esse é o caminho. Esse amarelo todo que está acontecendo no piso é o pólen dos pinheiros, certo? uhum, Então, você veja que eles, quando a proposta do manifesto concretista fala assim, a gente quer rigor, a gente não quer mimes, a gente não quer nada que seja repetido da natureza. Aí eu me deparo com isso. Aí eu digo, para onde é que eu vou, meninos? uhum, Entende? Se eu estou vendo se repetir na minha frente a geometria, uhum, entende? Isso aqui, eu peguei um uhum, papel e desenhei isso aí. Eu digo, gente, eu estou pegando da natureza, porque isso é uhum. incidência solar em cima de uma arquitetura que Sim. está me dando um É. resultado. Quer dizer, Mas a estou gente pode fazer uma refletindo. leitura também, né, de que dentro dessa foto aí, das que você extraiu, né, é, que é uma representação da natureza a partir da sombra, vamos dizer assim, ela também está dentro de um rigor possível, né, porque, por exemplo, as linhas não estão totalmente retas, né, elas não estão justamente por causa da sombra, né,
ela não tem, por exemplo, o retângulo, ele não parece, né, tão perfeito, nem também o triângulo da chaminé, né? Então, isso também estaria dentro de um rigor possível também, né? Isso, entende? Então, o que eu proponho estudando, lógico, criando os próprios embates para o fardo ficar mais, pelo menos, interessante e excitante, eu vim criando problema para ficar excitante, né? Então, eu reparo isso também, né? Quer dizer, se eles falam, na escola falava, né? A proposta do manifesto era dizer que seria rigor e seria geométrico, e que nada seria tirado de lugar nenhum, tudo teria que ser criação, abstração pura, nada de subjetividade. Aí eu pego e digo, pois deixa eu te provar que a gente pode repetir, visualizar, propor algo que eu esteja vendo, mas só eu esteja vendo. Quer dizer, Uhum, embora esteja vendo, não saiu, não partiu do espiritual, não partiu da memória, não partiu da construção, da construção matemática, racional, uhum. entendeu? Que era racionalidade acima de tudo. Eu digo, tá aqui, ó, meu racional chega até aqui. Eu Sim, entende? Aí, sim, e também, mas quando você diz só eu estou vendo, né? Só eu esteja vendo, a gente está falando também de subjetividade aí, né? Está falando de subjetividade. não, mas a proposta deles era o rigor de não deixar que nada fosse repetido, que seja Sim, absolutamente algo que partiu de uma conexão espiritual de você com você mesma, no caso da Ilma, ou no caso do Kandinsky, que já era uhum, abstração, aí daqui a pouco veio o rigor do Malevich, aí veio, entende? A proposta linear, pura, rígida, rígida. uhum, É uma ideia rígida. A proposta de é geométrico, tá. Ah, mas não pode olhar para lugar nenhum? Não. Eu digo, mas uhum. então, deixa eu te dizer, eu fico lutando com eles dentro do ateliê. Essas Aham. pessoas não É existem mais. interessante porque essa proposta de não olhar para lugar nenhum, né? E não olhar para. É como se fosse uma proposta também de não olhar para o outro, né? Só que o outro é que te referencia no mundo, né? Exatamente. Então. Olha aqui, eu vou te mostrar, você está vendo? Uhum, Esse aqui é meu traço original, certo? Esse é meu traço natural. Isso aqui é eu conversando no telefone. Se eu não estiver prestando atenção, o meu traço sai assim, certo? Aqui, ó. uhum, Vitória 2013. Está aqui uma data aqui em cima. Vitória 2013 no Brasil, né? Isso aqui é meu uhum, traço. Olha, olha como é que eu vou encarar uma Levite, meu Deus. Entende? Como é que a pessoa dessa vai encarar uma Levite? Aí, o que que eu fiz? Na proposta eu não posso ver nada, olha o que era que eu estou vendo, a paisagem na frente da nossa casa. Essa aqui é uma escultura maravilhosa do professor Orlando da Rosa Faria, que foi inaugurada no dia 24 de maio de 2025 aqui, né, no nosso pretenso parque de escultura, foi quem inaugurou o parque de escultura. E aí eu vejo assim, vem cá, vamos lá, manifesto. Aí vem né, o embate. E se eu olhar para isso e propor. Cadê? Deixa eu ver. Você está vendo tudo que eu estou mostrando? sim, sim. Ó, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que eu vou ter que ir aqui de novo, porque eu acho que eu não trouxe essa imagem, mas eu vou trazer agora, ó. Eu aprendi. Tá aqui. Veja. Tá. Ó, entende? Uhum, A escultura, esse triângulo inverso, ficou dois triângulos inversos e o retângulo em cima. uhum, Aí eu mostro a fatura, que é a pintura real, o rigor possível, porque esse traço de subtração aí, que é minha linguagem desde 2019 ou 2014, ó, uhum. e a pintura. Mas
Impossível ser um saciloto, impossível ser uma coisa reta. Impossível, é impossível. Esse rigor é até onde eu respiro. Uhum. Uhum. É o teu limite, né? É o meu Uhum. limite. Uhum. Encontrei o meu limite, confrontei o meu limite estudando neoconcretismo e concretismo. Por isso que eu Uhum. fiquei mais amiga do neoconcretismo. Por quê? Porque o neoconcretismo me, me abraça. Uhum. Dentro desse rigor possível, né? É, exatamente, ele me abraça, É. ele me Aham. deixa ser quem eu posso ser, né? Sim, É. sim. Cláudia, são 16h54. Vou perguntar se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas, enfim, já te agradeço, né, de antemão pelo aceite do seu convite. É sempre bom quando você retorna aqui, traz coisas novas, né, trazendo aí já o que você está extraindo, né, dessa pesquisa que ainda está no work in progress aí, né, ainda está em andamento. Então, te agradeço muito aí compartilhar esse material. É uma generosidade sua também, né, para com outros artistas, com as outras pessoas, compartilhar essa tua pesquisa. E te agradeço bastante. Vamos marcar um outro momento aí para a gente falar mais, que sempre tem mais coisa para falar, né? Sempre, amigo, todo dia tem novidade. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que vai assistir. É, apareçam, procurem, ser felizes e não se enganem. A história da arte está aí para que a arte continue existindo, nos convencer a continuar lutando por ela. Um beijo bem Tá grande. bom. Bom, Então tá, muito obrigado a todos também que vão assistir depois. E lembrando que na próxima roda de conversa, que será daqui a 15 dias, será com o psicanalista e o psiquiatra Felipe Leme, que vai nos falar um pouco sobre essa questão dos diagnósticos, dos excessos de diagnósticos, né? O que é que esse diagnóstico nomeia, né? O que é a vida do sujeito com e sem diagnóstico, né? O que é que isso representa. Vai ser um bate-papo muito legal também. Até lá.